E aí, gente, Andem Science aqui. Essa é a aula 7 do nosso curso sobre computação quântica. E a gente vai para o que eu falei anteriormente, que é o experimento do Clauser, né? Não só do Clauser, outros autores também. Mas experimento que tentou provar as inequalidades de Bell para ver se realmente haviam variáveis escondidas, como Einstein, Podolsky e Rosen diziam. Uma coisa que ninguém sabia para explicar de uma forma é, local, né? Uma forma com causalidade. Uma forma que nem na mecânica clássica. Teoria quântica com relação a partículas e isso era de fato verdade. Então, se a gente colocar aqui onde a gente está, de certa forma, a gente já passou por aqui, passou por aqui. A gente passou pela inequalidade ideal. Eu vou pegar outra aqui, outra caneta. A gente está aqui, ó, por exemplo, 1974. Embora a proposta do experimento foi em 169. A proposta do experimento do Clauser e outros autores. Teve alguns artigos sobre as inequalidades de Bell anteriormente também, mas não muitos. Teve uma conferência que ele fez também, que também pode ter feito. Algumas pessoas escreveram papers nesse tempo aqui, 69 até 74, porque tem alguns papers que a gente vai ver. Mas a gente tá nessa data aí, 69 para 74, mais ou menos. Alguns anos depois do paper ser publicado. Então, esse é o paper em si. Você pode ver aqui embaixo que é 69, né? Que foi publicado. Essa é a proposta do experimento, não é o experimento em si, é a proposta. Pode ver que tem um Clauser, Horn, Abershimony e Holt. Eles terão uma palestra também nesse sentido nesse ano. E tem um documentário sobre a história da mecânica quântica que tem com aquele cara careca lá. Tem um nome que parece meio árabe. E que o John Clauser aparece e ele fala como foi, como ele foi na biblioteca, achou o artigo do Bell, leu, achou interessante, propôs experimento, né? E eles vão dizer assim, né, Bell foi bem sucedido em substituir esses postulados por uma condição razoável da localidade com relação a von Neumann, essas coisas, né? A teoremas anteriores, porque já tinham explicações anteriores, como a do von Neumann e a do Gleason, que as variáveis escondidas era impossível, teoricamente. Só que o John Bell, como a gente viu anteriormente, achava a versão do von Neumann ruim, né? Até xingou, falou que era foolish, né? Tola, enfim. Ele vai dizer, ele mostrou num tipo de experimento que é chamado de Gain-Duncan Experiment, de Bohm, que nenhuma teoria de variáveis escondidas poderia reproduzir todas as predições da estatística da mecânica quântica. Porque o próprio Bell disse que esse artigo dele não foi o suficiente nesse contexto. E eu queria levantar, entender a história das coisas também, né? No sentido de onde e quando. Vou até pegar um verde aqui. E dá pra ver que esse paper foi uma expansão de ideias apresentadas em mil, vou pegar aqui, em 1969, no verão, Spring e verão, não lembro, na American Physical Society, né? Que é uma sociedade muito importante. De artigos, né? E as mesmas conclusões foram feitas por dois autores aqui, eu não lembro qual o nome. Acho o Albert Sharmony e o Michael Horn. Então, por isso que estão todos juntos ali. E aí tem a Universidade de Berkeley também aí relacionada, que é muito conhecida, muito famosa, né? Então, o ponto é que foi aí que esse paper foi escrito, esse proposto. E aí foi o paper de verdade. Recebido em 1972, parece que foi publicado em 1974. E é importante lembrar que esse teste, esse experimento já foi feito ao longo da história até hoje em dia, 2025, centenas de vezes. Eu não tenho dúvidas de que esse experimento das versões até mais bem feitas hoje em dia, né? Versões mais modernas e tal, com versões mais acuradas dele, que é uma certeza absoluta. Que realmente variáveis escondidas não é a forma como mecânica quântica deve ser descrita, né? Eles vão falar aqui, né? Medimos a correlação da polarização linear dos fótons emitidos numa cascata atômica de cálcio. Foi demonstrado por uma generalização da inequalidade, não desigualdade, de Bell, que a existência de variáveis locais ocultas impõe restrições à correlação em conflito com as previsões da mecânica quântica, né?
que é do resumo do artigo que é chamado de abstract, né? Eles vão dizer, né, sobre o resultado do von Neumann. Entretanto, ao considerar o caso idealizado de dois sistemas espacialmente separados, mas correlacionados mecanicamente quânticos, com relação ao von Neumann, ele foi capaz de mostrar que qualquer teoria de variáveis ocultas que satisfaça apenas a suposição natural de localidade também leva a previsões em conflito com a teoria quântica, né? Ou seja, lembra que o conceito de localidade, lembra daquela questão da flecha, né? Você pega uma flecha, você atira, ela tem que passar por todo o trajeto para chegar de um lugar até o outro. Então não tem como uma coisa afetar outra sem uma informação ser mandada de forma contínua de um lado para o outro. Não no sentido de mais rápido que a luz. Não tem como, por exemplo, mandar informação em entrelaçamento quântico mais rápido que a luz. Porém, essa relação é não local, ela é instantânea. Então, duas partículas em entanglement, você tem uma relação instantânea em relação à medição, né? Então, um spin tá pra cima, outro pra baixo. Quando você mede a partícula A, tá pra cima, a outra tá pra baixo, e sempre vice-versa. Então, o teste do Von Neumann que a gente vai ver posteriormente, no final, fala isso, né? E lembra desse contexto de dois sistemas especialmente separados que é importante pra tese do Von Neumann. Então, essa versão do experimento, vou pegar aqui minha caneta. Então você tem dois polarizadores, um, dois e um. Opa, aqui. PC2, PC1. Tem uma função de contínua de onda que vai passar por essas lentes, né? Tem todo um aparato de experimento para fazer essas medições. Tem um detector, tem todo um aparato aqui de medição feito especialmente para tentar entender, fazer essa coligação correta entre essas duas partículas no contexto de entanglement, né? E o computador usado por eles na época, até para a história da computação, foi o IBM 1622, que é esse computador aqui, que parece aquele de filmes da ficção científica, né? Você vê a rodinha aqui atrás. E que também eles tinham um desse aqui para anotar os resultados, né? Então eles tiveram um resultado tão aprofundado nesse tema, uma tecnologia que na época não era tão alta assim, né? Olha como era o computador, né? Bem assim, como pode-se dizer, antigo, né? Estilo filme de ficção científica. E a base do experimento, vou ver aqui o esquema de level de cálcio e a forma que os lasers passam por diferentes partes da estrutura do experimento. E aí tem esse paper de 1968, né? Então aquele experimento deu certo, só que aqui eles vão aumentar isso. Eles vão explicar com mais detalhes essa questão pelo Clauser e o Aberner Ashimoni. E é interessante que um deles é do departamento de filosofia, né? Que é interessante, também tem a ver com esse tema. E eles escrevem historicamente muito bem todos os passos para a questão do teorema de Bell, importância, e teoremas importantes também. Eles vão dizer, né, que a certeza não era absoluta ainda, mas experimentos estavam sendo feitos para tentar provar isso de uma forma mais acurada, né? Então não foi uma coisa, finalmente vimos que o Bohr estava certo, o Heisenberg, a interpretação de Copenhagen em relação a de Heidelberg. Mas a questão é, a interpretação de todos os resultados existentes requer, pelo menos, algumas suposições auxiliares, embora sejam possíveis experimentos para quais isso não é o caso. Embora algumas das suposições sejam bastante razoáveis, esse fato permite que ainda existem brechas, né? Então eles estão dizendo, as coisas estão em andamento ainda. A gente tá fazendo mais experimentos para ver se de fato é isso aí. Fazia 4 anos o experimento ser publicado. Foi publicado em 1964. Então 2 anos depois, quando o paper foi recebido, eles vão dizer, se a intenção do EPR, do paper, né, do Einstein-Podolsky-Rosen, que a gente viu anteriormente em outra aula, era atingir uma teoria de variáveis ocultas, né, escondidas, que fosse local e realista, né, que tivesse causalidade, e que concordasse com todas as previsões estatísticas da mecânica quântica, como muitos leitores as entenderam,
Então é claro que o teorema de Bell mostra matematicamente que esse objetivo não pode ser alcançado, né? Eles não dizem, o paper EPR estava totalmente errado. Eles dizem que as suposições feitas ali, as hipóteses foram pertinentes. Embora, agora é minha interpretação, né? Foi um paper que estava incorreto, né? Eles falaram erroneamente sobre a completude da mecânica quântica. O ponto é que ele ajudou as pessoas a alguém ter a ideia de fazer o experimento para provar quando estava certo. O erro do API paper, na verdade, levou ao avanço. Talvez se não tivesse esse paper, o avanço não demoraria para chegar ainda. Então eu creio que às vezes tem ideias que não dão certo, que na verdade levam ao que é certo. Então por isso que a importância desse paper ter sido publicado, né? Hoje em dia você tem essa questão de publicar papers, só que são, assim, tem que ter uma coisa incrível que em jornais de alto escalão, né? Para ser publicado, tem que ter experimentos positivos, né? Mas é, erros também que podem ser propostos, no caso, obviamente, na época não sabiam que era um erro, também são importantes, né? Tinha duas linhas de interpretação, né? De Copenhague e de Heidelberg. A de Heidelberg era do Einstein, Podolsky e Rosen, né? Então tem uma parte que eu acho relevante, embora seja uma parte pequena, que eu ia falar, você tem um produto de A e B, nossa, legal, né? Tem um produto de A e B, de um observador singular, de dois sistemas de partículas. Então pense naquele experimento que a gente viu anteriormente. Dois sistemas de partículas, A e B. E aí você quer representar esse sistema com uma coisa chamada Self-Adjoint Operator, que a gente vai ver posteriormente. A parte de matemática para computação quântica, que é a parte mais para frente do curso. No Hilbert Space, é a soma de todos os estados quânticos do sistema. Associado ao sistema, né? E aí você tem esse experimento, que é o Gendank Experiment, que pode calcular essas predições, né? Então você tem um valor esperado de A e B, em relação a duas partículas em entanglement, por exemplo. Esse psi tem a ver com a função de onda. Psi aqui. De A e B. Lembra que o sigma, esse A e B são vetores, né? No paper do... Como fala? Do Bell, ele coloca como vetores, assim, com tracinho. E o sigma, ele... Não, ele é um componente de spin, né? Opa. Opa, acho que eu errei duas vezes aqui. O sigma, ele é um spin da partícula. Tem um e o dois. E para cada operador aqui, né? Tem o spin do vetor A, que elas são as partículas, não, uma partícula mais várias, e a do B. E aí o resultado, né, na qualidade B é esse daqui primariamente, né? Menos A de B. E aí o valor esperado vai dar menos 1, no caso. Esse contexto. E aí, ele vai dizer, né? A versão do teorema de Bell recém-provada pode... Aqui o Otto falou recém-provado. Então já tinha uma ideia que foi provada. Pode ser resumida da seguinte forma. A teoria de variáveis ocultas não determinísticas que satisfaz a equação 3.2, que é essa de baixo, e a condição da localidade da 3.1, que é essa daqui, pode concordar com todas as previsões da mecânica quântica referente aos spins de um par de partículas de spin menos 1 sobre 2 num singlet state. Então, essas equações aqui, basicamente, são a base com relação às implicações e hipóteses do experimento em relação a esse teste. A forma que esse teste é realizado e como ele deveria ser executado também. Aí a inequalidade de forma simplificada, a versão quase final, você tem esse valor menor ou igual a 2, que estava naquela lousa que a gente viu do Bell, numa imagem que a gente viu em outra aula. Então você tem um valor esperado com relação a dois conjuntos dessas partículas A e B, mais o valor esperado delas posterior, e aí você tem essa inequalidade. Então, é basicamente isso. Chamado também de SH também.
ou Cush Inequalities, né? Então, CHSH Inequalities também. No primeiro curso que eu fiz, na parte que falou sobre é, as inequalidades de Bell, o título era esse. CHSH. É o que o experimento também, né? A forma que o experimento tem. E aqui é só outra versão mais clara, né, do experimento. Então você tem aqui o spin de cada uma das partículas, que é o sigma, né? Então sigma 2, sigma 1. Tem os vetores alfa e beta que estão trafegando aqui. Se eu pôr um tracinho no alfa e beta aqui. Tem os analisadores, a fonte e aí detectores, enfim. Todo um aparato para o experimento. E aqui a função sign function, né, que a gente viu anteriormente. Que o valor sempre vai ser menos 1 ou 1 ou 0. Como a gente vê aqui, por exemplo. Pode ser mais 1, menos 1, 0. Esse lambda é com relação à questão trigonométrica desse sistema e a possibilidade de variáveis escondidas, né? O lambda é uma parte ali no paper do Bell que a gente viu anteriormente. É importante. Então, por isso que esse A e B que representam as partículas em si, se eu puder representar dessa forma aqui, mais correta, tem a função lambda como base, né? Então, isso aqui é uma parte bem importante. Então, aqui é uma expansão da inequalidade de Bell. Então, você pode ver aqui o resultado, né? Que vai ser menor ou igual a 2. Você tem o valor esperado de A e B. E toda essa inequalidade em relação a esse sistema, que no fim vai dar esse resultado aqui. Em que se desse um ou outro, você teria ou a representação, que as variáveis escondidas estava correta, ou aqui estaria incorreta, né? Então um dos resultados que poderia dar é 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, tinha dois resultados, até no comentário. E fui a história desse experimento, né? É falado, mostrado essa equação aqui e esse aspecto, né? Que eu já falei anteriormente. Teve outro paper também que é relevante para essa questão, que é o do Wigner, que é citado nesse artigo desses autores, como uma das provas que a teoria das variáveis escondidas estava incorreta. Para quem não sabe, o Eugene Wigner é um dos maiores físicos do século passado, escreveu muito paper. Tem um paper dele muito bom, por exemplo, acho que é Mind-Body Problem, problema da mente e corpo, que é muito bom. Tem o processo de Wigner, né? Random Walk foi inventado por ele, né? Tem várias coisas que levam o nome dele e que foram inventadas por ele, né? Eles citam também esse livro do Belli Infante, A Survey of Hidden Variable Theories, em que ele também dá uma visão nesse sentido, embora eles não mostrem uma prova dele. E tem a prova do Stape, nesse paper, Matrix Interpretation of Quantum Theory. Eu não vou falar da parte de S-Matrix, mas é um tema importante para teoria quântica no geral. Mas ele fala um pouco dessa questão, né? Ele vai dizer, né? A teoria quântica prevê as probabilidades dos vários resultados possíveis de uma medição, não os resultados individuais em si. Surge então a questão de saber se uma teoria mais completa é possível. É possível ter uma teoria que concorde com as previsões da teoria quântica, mas que preveja os resultados individuais em si, em vez de apenas suas probabilidades. Ele está questionando aqui sobre a questão da completude da teoria quântica e a questão de que, na verdade, ela está completa, né? Só que, teoricamente, esse paper é de 1971, então antes do resultado em 1972 e publicado em 1974 do Clauser e do outro lá. E ele vai dizer, a resposta é um não qualificado. Essa conclusão está contida no seguinte teorema que se baseia no trabalho recente de Bell, né? Então, antes de ser publicado, esse cara é da Universidade de Berkeley. Então, ó, aqui tá em Berkeley. Ele foi recebido em 1970, um ano depois da palestra sobre os teoremas de Bell e da proposta do experimento que a gente viu no começo da aula. Coisa que foi depois de ser apresentada uma palestra na faculdade de Berkeley em relação a esse tema. Então, obviamente, ele estava nessa palestra e ele, obviamente, escreveu essa tese. De repente, ele nem sabia do artigo de Bell anteriormente. Então, essa questão de quem descobriu o artigo de Bell, né? Quem deu primeiro nesse sentido, né? Com implicações sérias, né?
Essa é uma versão do Wikimedia que é muito mais fácil de entender. Você tem a fonte, da função de onda, os detectores, resultado sendo uma side function, mais um, menos um, mais um, menos um, de A e B, Alice e Bob, que é muito importante na teoria da comunicação, na computação, né? E o monitor com relação a isso, para catalogar esses sinais, e essa é a versão mais simples do experimento. Embora tenha outras bem mais complexas, mas essa é a versão chamada Two-Channel Bell Test, mas é uma das versões desse experimento, né? E o que significa tudo isso, né? É da parte de filosofia nesse contexto, né? Você vai ver aqui, por exemplo, vou marcar aqui que tem o Einstein, vou marcar aqui, acho que é o Lorenz aqui, Marie Curie, o Planck, Heisenberg, não sei o nome de todo mundo não, tem o Bohr aqui, ó, tem o de Broglie, que a gente viu anteriormente, papers dele, e esses dois aqui, ó, acreditavam na versão de Copenhagen da mecânica quântica, faziam um sinal, eles acreditavam na versão de Copenhagen. Eu vou colocar assim. O Einstein e outros autores, o Einstein e outros autores acreditavam de Heidelberg. E no caso, a mecânica quântica não estaria completa e talvez variáveis escondidas explicassem esse problema. No fim, qual esteve certa, né? Uma vez a outra, o experimento de Mel mostra que, na verdade, a de Copenhague estava certa. Então, significa que Bohr estava certo. Tem um debate, tem comentários falando desse debate de Bohr e Einstein. Tem livros do Bohr falando sobre esse debate. E normalmente Einstein que ganhava o debate. E talvez tinha uma retórica melhor e tal. Mas enfim, no fim, a teoria de Copenhague que estava correta, né? E aí tem aqui o teorema de von Neumann. Então você tem... Eu vou mostrar tanto o de von Neumann e o de Gleason. Então, basicamente, esse teorema segue assim. Você tem um estado definido e especificado, que é o XPA. Então, XP de A. E esse XP de A, ele tá dentro... Vou pegar aqui a caneta. Esse XP de A, ele tá... O A tá dentro do que é chamada de classe de observáveis. São os elementos que você está observando. Vou colocar só como O, também é denotado como O. E você tem os operadores ligados a esse contexto no Hilbert Space, ou Pokémon H. Ele vai falar para cada A dentro das observáveis que você tem, cada número real R, você vai ter XP no contexto do número real dentro de A, e aqui na parte de trás dessa equação. E que no fim você vai ter uma soma, que vai ser representada por um XP vezes cada observável, ou dentro de cada observável. Então, o ponto é que a teoria das variáveis escondidas não consegue explicar esse contexto. Ele vai dizer, por exemplo, que a teoria diz que onde existem esses operadores ligados nesse Hilbert Space, XP de A ao quadrado vai ser diferente de XP ao quadrado dentro desse contexto que você tem. Deixa eu até marcar com uma cor diferente. Vamos supor que o outro seja azul. Vai ficar mais fácil. Essa parte em azul. E essa parte em azul. E a outra parte em vermelho. Então, no sentido de que... Eu ia dizer, né? Que o estado definido pela XP não é de dispersão livre. Então, quando você diz que tem alguma coisa que está fazendo essa função ser determinística, né? Você deveria conseguir ter as variáveis para prever o futuro desse sistema. Você acaba quebrando todo o conceito da teoria quântica até então. Não faz sentido. Não tem como ter essas variáveis escondidas nesse contexto por conta de... Operadores não funcionam dessa forma. Esses operadores não podem dar uma visão de que tem algum tipo de elemento
um constante ou algo que tem que cria esses elementos de uma forma determinística, né? A explicação aqui é mais simples, né? O significado intuitivo da conclusão do teorema de von Neumann é que nenhum estado do sistema, nem mesmo estados diferentes daqueles reconhecidos pela mecânica quântica, podem atribuir valores definidos simultaneamente a todos os observáveis, né? Então, tem a ver também com o teorema da certeza de Heisenberg. Você não pode ter momentum e posição da partícula ao mesmo tempo, você não consegue... como a verdade é que você não consegue ter um momentum, que é o x, e a posição, no caso, x, e o momento é o p, ao mesmo tempo. Então significa que isso aqui é impossível. E senão você teria essas coisas. Teria alguma variável, alguma equação, alguma função f g de x. Vou pôr aqui. Isso tudo errado. Vou pôr aqui, ó, f g de x. Que poderia explicar como esse sistema funciona deterministicamente, né? Como você não pode ter esses dois ao mesmo tempo, então tal coisa tem que ser impossível, logicamente. E tem o termo de Gleason, que é a mesma coisa. Você tem as observáveis, então vou colocar aqui o. Eu vou colocar o como sendo igual a zero. Não, deixa eu arrumar isso aqui. Tem o. E o. Vou colocar aí aqui. N. Tem o N observáveis. Nesse Hilbert Space. E aí você tem esses operadores. Que a gente não vai falar o que significa self-adjoint ainda, mas esses operadores ligados no Hilbert Space. E aí você tem essa relação entre essa mesma parte de antes do XP, essa função tendo um valor sendo multiplicado dessa forma, ou os operadores, cada um dentro do outro, no sentido de variáveis escondidas que se aplicam a esse sistema. E a conclusão é que o XP não é livre de dispersões, né? No sentido é que, na prática, o teorema o princípio da incerteza de Heisenberg implica isso daqui, creio eu. Creio que essa é a forma mais intuitiva de entender. Por conta do princípio da incerteza de Heisenberg, isso daqui não é possível, né? Você conseguir ter um sistema que tem, no contexto da mecânica quântica, efeitos de controlar esse sistema deterministicamente. Pelo menos é isso que eu entendi, né? Talvez eu possa. A minha explicação pode ter sido não tão boa o suficiente. Se alguém tem uma forma melhor de explicar, pode pôr nos comentários. Próximo passo na história das teorias, eu tô citando o artigo dele de novo, né? Ao final. Variáveis ocultas foi dada por Bell, uma vez que ele estava convencido de que os teoremas de impossibilidade, como o de Gleason, não estabelecem a priori a inconsistência dos modelos de variáveis ocultas. Então Bell viu que as teorias até então do von Neumann e outros autores e ele mesmo não eram suficientes e tinha que ter um experimento. A teoria é legal e tudo, mas você tem que ter um experimento, tem que provar. Então se não houvesse experimento, ficasse tudo na teoria, ninguém ia provar nada no fim. É estilo e completude de Gödel, enfim. Então, basicamente era isso. O objetivo desse vídeo foi apenas mostrar o experimento do Clauser e as consequências dele. No vídeo posterior a gente vai falar de teorema da não clonagem, mas o ponto é que tanto o artigo do Bell quanto o experimento são importantes, mas são três coisas, três elementos. O artigo do EPR, em 1935, o artigo de Bell em 1964, a descoberta do artigo de Bell em 1969 e a publicação da proposta de experimento do John Clauser e outros autores, uma palestra lá no Instituto de Berkeley, que gerou alguns artigos nesse contexto, como a gente viu, e que no fim gerou o experimento que deu certo e foi provado inúmeras vezes, centenas de vezes ao longo da história até agora. Então não tem como duvidar de que a teoria da mecânica quântica na época já era completa.